Fala pessoas, seja muito bem-vindo à Escola do Conhecimento. Hoje eu vou falar uma sacada para você que é empreendedor e para você que está em casa vivenciando esse momento de crise e com várias interrogações na sua cabeça. Quer saber? Então fica comigo e vamos juntos para mais uma viagem do conhecimento. Vamos lá, falar para você que é empreendedor, para falar para você que está com várias interrogações em casa, eu quero começar citando uma experiência adquirida no grupo Raiz do Érico Rocha. Lá no grupo Raiz do Érico Rocha, ele conta uma história. E essa história é que se transformou o tema desse nosso vídeo, desse nosso bate-papo agora. É a única coisa que você que é empreendedor, você que é trabalhador, você que tem aí várias possibilidades de vitórias na sua vida, não pode perder. Sabe qual é a única coisa que você não pode perder? Não? Então fica comigo. Vamos lá. Dentro desse grupo Raiz, o Érico conta uma história muito interessante. Ele fala de um empreendedor que estava vivenciando um momento de crise. Tem algo semelhante ao que nós estamos vivendo hoje? Então, estava vivenciando um momento de crise. E dentro desse momento de crise financeiro, esse empreendedor ali, num grupo de pessoas, falou com eles, olha gente, eu tenho que falar para vocês, falando para outros empreendedores, que infelizmente eu estou na beira de falir, de fechar as portas. E eu gostaria de abrir aí a opinião de vocês. E aí cada um foi colocando, né, a sua opinião, mas teve um empreendedor que deu uma opinião que para essa pessoa que estava à beira de falir, que estava num momento de crise, foi checkmate. Ele falou, olha, você teve um erro que nenhum empreendedor pode ter. Você cometeu um erro que pode acabar com qualquer negócio. Aí o cara ficou assim espantado, caramba, que erro foi esse? E todos também que estavam ali naquela sala, caramba, será que foi a questão de lead? Será que foi a questão de cliente? Será que foi um erro na venda? Será que foi um erro referente à escala do crescimento do seu negócio? Todos começaram com aquela interrogação, né? Qual será foi esse erro que ele cometeu? E aí, a pessoa que estava orientando esse empreendedor falou, sabe qual foi o seu grande erro? Para você chegar nessa situação que você está hoje de crise para o seu negócio, você perdeu a confiança em si mesmo. Porque para qualquer empreendedor, e digo para você que está em casa também, para qualquer pessoa que queira vencer em qualquer área da vida, a gente pode perder recursos financeiros, a gente pode perder uma determinada profissão, a gente pode perder como um empreendedor clientes, a gente pode perder tudo, podemos chegar até falir. Mas se a gente perder a confiança em si mesmo, tenha certeza, a gente perdeu tudo. Então o empreendedor, aquele gestor que estava dando a orientação lá, ele falou isso, você perdeu a confiança em si mesmo. Se você resgatar a confiança em você, o restante, seja a sua rentabilidade no negócio, seja a sua escala de crescimento, seja a referência do teu processo de faturamento e venda, tudo isso você recupera. E é isso mesmo que eu quero falar para você aqui que está nos acompanhando. Se você perder nesse momento de crise, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a confiança em você mesmo, tenha certeza, não há governo que vai te ajudar, não há rentabilidade de governo que vai te ajudar, não há nada que vai te ajudar. Porque se você perder o principal, que é a confiança em você, como você vai se direcionar, como você vai se levantar desse momento de crise, como você vai se erguer desse momento que nós estamos vivenciando? E de fato é isso mesmo. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis da nossa vida empresarial, da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, o que mais a gente precisa resgatar é a confiança em nós mesmos. Até tem um ditado, né, que o pessoal faz muito esse paralelo, eu vou trazer aqui para você. Nós temos aqui um copo, ok? E esse copo, ele está pela metade. Existe dentro de uma linguagem vários entendimentos
sobre este copo, se ele está meio cheio ou meio vazio. Aí a percepção sua que está agora em casa, esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Se ele estiver meio vazio, significa que você está percebendo o quê? Apenas que a água está acabando. Nesse momento de crise, se você perceber apenas que a situação está difícil, que as coisas estão realmente difíceis, se você ficar focado simplesmente no copo meio vazio, a tendência é você entrar em desespero, a tendência é você desenvolver essa ansiedade em alta escala, a tendência é você começar a perder cliente, começar a entrar no desespero para fechar as portas do seu negócio, a tendência é você totalmente se perder no meio do caminho. Agora, se você olhar, não, esse copo está meio cheio, opa, as possibilidades ainda existem de eu alavancar o meu negócio, as possibilidades ainda existem de eu fazer esse copo encher referente aos resultados da minha vida. Ou seja, você está percebendo, você está olhando, né, para o copo de uma forma positiva, de uma forma que há possibilidades mesmo nesse momento de crise. Então o copo não está meio vazio, esse copo está meio cheio. Então você começa a ter essa percepção, né? Copo cheio ou copo vazio? Nesse momento de crise, a gente tem que olhar para o copo meio cheio, não meio vazio. E é até interessante esta linguagem comparativa, configurativa, desculpa até a comparação, né, no sentido de linguagem, mas quando a gente começa a olhar muito para noticiário, quando a gente começa a olhar muito para aquelas pessoas que muitas vezes são pessoas extremamente negativas, quando a gente começa a olhar só para a situação que está acontecendo no Brasil, quando a gente começa a olhar só para o lado ruim, o que acontece? É como se você pegasse uma lupa, colocasse na frente do problema, colocasse diante daquela situação. Quando você coloca uma lupa diante de qualquer coisa, o que ela faz? Ela amplia aquilo, ela expande aquilo. Então, se você colocar a lupa, para você que é do seu negócio de desespero, o que vai acontecer? Vai expandir essa situação ruim. Se você coloca a lupa dentro de casa da situação de emprego, de forma também só para os lados negativos, vai se expandir esse lado negativo. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando, nós temos que procurar as pessoas que possam realmente fazer com que a gente possa enxergar as possibilidades. A gente tem que procurar o caminho para que a gente possa conseguir confiança em nós mesmos, em conseguir alternativas. Tem uma diversidade de situações, gente, de empresas que saem do nada em momentos de crise. Tem vários negócios que ganham muito dinheiro em momentos de crise. Se eles ganham em momentos de crise é porque existe o quê? Uma alternativa no meio da crise. Existe no meio da tempestade possibilidades. Existe até aquela história, né? Que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então existe sempre um caminho. E eu quero encerrar contando para vocês uma história que eu vi num livro chamado O Obstáculo é o Caminho. E a história fala sobre isso também. É do Ryan, né? Ele fala Ryan Holiday. Ele fala justamente sobre isso, que o obstáculo é o caminho. Conta-se que um determinado rei percebeu que o seu povo estava muito preguiçoso, arrogante. Então o que o rei fez para poder tentar, vamos dizer assim, fazer esse povo superar esse momento? Ele colocou uma grande pedra na entrada da cidade, no caminho das pessoas. E é até interessante que ele ficou escondido observando como as pessoas iam reagir. E algumas pessoas chegavam, olhavam aquela pedra enorme, né, no meio do caminho, na entrada da cidade e voltavam. Outras pessoas faziam um pouquinho de forças, né, tentavam, não conseguiam, desistiam. E assim sucessivamente ele via, até alguns que até xingavam o rei, alguns falavam mal, como pode uma pedra no meio do caminho, na entrada da cidade, isso é uma irresponsabilidade do rei. E assim ia, né, uma situação extremamente
crítica, uma situação extremamente chata, uma situação de conflito, uma situação total semelhante a essa que nós estamos vivendo hoje. E é interessante que veio um camponês de fora da cidade e ele chegando percebeu aquela pedra na entrada da cidade, aquela pedra no caminho, e ele pegou, forçou, não conseguiu, e aí ele teve a grande ideia. Opa, olha a grande ideia. Ele pegou, andou ali pela redondeza, ali a floresta, pegou uma madeira, começou a esculpir aquela madeira, transformou aquela madeira em um verdadeiro, vamos dizer assim, um pau de carga, né? Como se fosse algo que pudesse gerar força, uma alavanca que pudesse tirar aquela pedra do caminho. E ele começou com aquela madeira, forçar, até que, ele conseguiu. Então já percebeu? Então no momento de crise a gente precisa procurar possibilidades, como esse camponês. A gente precisa procurar alternativas, ferramentas para sair do momento de crise e mover o obstáculo que está no caminho. E ele moveu aquela pedra. E é interessante, o rei percebeu, na pedra tinha uma caixa com várias moedas de ouro, debaixo daquela pedra tinha uma caixa com várias moedas de ouro e uma frase escrita: o obstáculo é o caminho. Olha só que interessante. Então, muitos de nós estamos vivenciando esse momento de crise e podemos estar se entregando. E eu quero dizer para você, talvez esse momento de crise, para você que é empreendedor, microempreendedor individual, para você que é pai de família, para você que está em casa, talvez seja o caminho para você dar uma guinada na sua vida, para você aumentar as possibilidades de atendimento home office, atendimento delivery, atendimentos diversos, de diversas formas ao teu cliente, se reinventar, para você também repensar a sua profissão, trabalhar de forma diferente. O obstáculo é o caminho. Eu espero que esse programa tenha te ajudado. Se te ajudou, divulga isso. E você que está nas nossas mídias sociais, deixa seu like aí e eu te espero na próxima viagem do conhecimento, porque o obstáculo que nós estamos vivendo, tenho certeza, é o caminho. Fica com Deus, até a próxima.